recursos, que vós não podeis compreender de onde vem, se trabalha, se moreja, se transpira, se não dorme a projetar planos, tudo isso é por vossa causa. Vós sois o pivote de tudo isso. E não vos enganeis, as sessões públicas visam a propaganda dos ideais espíritas, mas as sessões íntimas, particulares, as mais secretas, afetam diretamente as vossas pessoazinhas. Sois crianças, amanhã sereis mulheres e nós esperamos, e é a única recompensa que pedimos para o nosso trabalho, que cada uma que cresce materialmente, fisicamente, também cresça em seu espírito, provocando assim o cristianismo ensinado na infância, que é a força espírita, que é a verdadeira doutrina. Esse cristianismo não perece. Provai, mostrai claramente que Jesus mora convosco, e que nós, os seus servos, que viemos trazer as esmolas do seu amor, não trabalhamos em vão. Glória seja dada a Deus, paz a todos aqueles que pensam nas crianças, que trabalham para elas, que procuram suavizar a vida e que sobretudo educam-nas no caminho do cristianismo verdadeiro. E para as crianças, bênçãos do céu, luz para as suas almas, e que Deus as proteja, que Deus as abençoe. Meus amigos, continuai, que um novo ano se apresenta. Meditai, trabalhai com confiança, tende a certeza que Deus vê a vossa alma, e que os espíritos do bem vos amparam. Glória seja dada a Deus nas alturas, e paz aos homens de boa vontade. Que assim seja. Max. Ascensão. Amigos companheiros de trabalho, amigos e irmãos, eu vos quero saudar em nome de Jesus, o nosso Salvador. Meus amigos, falar convosco é sempre agradável para qualquer um de nós. Trazer aos seus irmãos da terra a resposta ao seu pensamento íntimo, tantas vezes dirigidos a nós, também nos faz alegria. E, por isso, com imenso prazer acorremos às sessões, a fim de auxiliar-vos, no intuito de harmonizar convosco, fazendo a vossa vontade, naquilo que não é contrário à vontade de Deus, e ao mesmo tempo, procurar orientar-vos cada vez mais para essa subida em prol da vossa evolução e progresso. A evolução do homem, meus amigos, se faz à custa de muito esforço, à custa de muito trabalho, de muita perseverança. Imitai aqueles que escalam montanhas. Vós sabeis, que há homens que, não obstante o maior risco possível, sujeitos a ventos contrários, sujeitos a um deslize que será fatal em certa altura, escalam montanhas íngremes, poderosas, de difícil ascensão. Esses homens tomam a peito essa tarefa, e lá se vão, galgando montanhas com as maiores dificuldades, arrimados a varões, fortes e seguros amparando-se a cordas igualmente resistentes, e lá se vão, escalando montanhas até alcançar o seu cimo. Tudo isso, por um mero esporte, tudo isso, por um mero prazer. A ascensão espiritual, meus amigos, assemelha-se a essa ascensão perigosa que fazem os alpinistas, que se arriscam e querem forçosamente alcançar a altura, para se dizerem vitoriosos ao chegar. A ascensão espírita tem um outro fim, não simplesmente o desejo de alcançar o alto, é o desejo de melhorar a si mesmo, para que se possa alcançar o trilho do bem. O indivíduo fraco, de complexão frágil, não poderá escalar montanhas. O seu organismo físico não está preparado para isso. Se arriscar a esse esporte, terá tão somente de servir de embaraço aos que são mais fortes. Assim, para a grande ascensão espiritual, é necessário organismo robusto, espiritualmente falando. Se vós desfaleceis a primeira investida da tentação, como tereis valor para subir um pouco mais? O valor se torna necessário, para subir ao cimo da vossa evolução. Meus amigos, mais um esforço, mais um incentivo para o bem, mais uma realização, e sobretudo, mais verdade no vosso viver. Ordinariamente, o homem vive uma vida toda fictícia acomodada às exigências do meio, chama-se isto a conveniência social. Auxiliar ao homem, ajudá-lo nos seus atos,
nas suas palavras, e talvez até nos seus pensamentos. É nosso dever, mas essa regra não deve ser absoluta. A sociedade tem seus direitos, é inegável, mas a sociedade não pode exigir de vós aquilo que só Deus pode exigir e venha a ser o esforço, a demonstração pública, do vosso amor cristão, a vossa conduta irrepreensível no meio dos que não sabem crer. Assim, meus amigos, lembrai-vos sempre, vós sois como estes ascensionistas que lá se vão, ao peso das dificuldades, sob uma atmosfera pesada de nuvens ameaçadoras, ou sob a ação do gelo que lhes perturba a circulação, arriscando a vida a cada momento, com o cérebro a zunir, mas lá se vão, um passo aqui, um passo ali, subindo sempre. Assim vós. Hoje é uma dificuldade, amanhã surge outra, é preciso vencê-las. Depois, vem outra, vamos vencê-la. Mas a ideia sempre fixa no além, porque é para lá que vós subis. Se não for assim, qual a vantagem de professar uma crença que promete e realiza a maior benção concedida por Deus, a vida é imortal? Se não for assim, para que pregar a todo mundo que Espiritismo salva e fortifica? Se não for assim, para que alimentar, incutir essa fé em corações outros que ainda não a conhecem? Não. Espiritismo, quanto mais belo, mais profundo, quanto mais sincero, mais real, quanto mais promete, mais realiza. Que seja esse o vosso dizer. Ninguém cogite de outra forma, trate de subir e nunca de descer. É para essa ascensão gloriosa que venho chamar a vossa atenção, para que esse dia de amanhã, que infalivelmente surgirá no horizonte da vossa vida, vos encontre preparados, sabendo que ele é. Paz a todos os homens, felicidade eterna aos espíritos felizes, bons, e que os outros, os fracos, aqueles que ainda não sabem crer, não obstante viverem fora da carne, tenham a esperança de um dia crer, também. Paz a todos os homens. Que assim seja. Bianca. Uma resposta. Permissão para mim. Desejo falar, eu, a quem foi permitida essa visita. Devo começar como todos os demais, desejosos do bem. Paz a todos os homens. Amigos, o que me traz a vossa presença é ventilar um assunto, que desejo explanar e para o qual, conforme comecei a dizer, tive permissão de o fazer. Certamente que a incumbência seria mais edificante, resolvida por um ser espiritual de certa elevação. Porém, uma vez que a minha linguagem franca tanto me colocou, não me parece mal que seja eu próprio que venha, não em defesa, mas, também não serve a expressão, em auxílio, como direi. Responder aos homens, em nome dos seres desencarnados. Há alguém aqui presente, nesta sessão, que levará a seguinte resposta à criatura que está a acender velas todos os dias a Santo Antônio de Pádua, no intuito de receber dele uma certa esmola. Essa criatura precisa saber que Santo Antônio de Pádua é um espírito de grande elevação, cujo culto a Igreja consagra, cuja personalidade se distingue em ser um guia amorosíssimo de seu rebanho. É por conseguinte um guia espiritual. Gastar o tempo a se lhe fazer promessas de velas, de fitas, de terços, ou quejando as futilidades, não oferece absolutamente nenhum resultado positivo, porque, se o bem que se lhe pede dependesse dessas dádivas, dessas oferendas sem valor, ele próprio não seria o que é. Logo, o bem que ele possa produzir, não pode absolutamente depender das ofertas que provam tão somente e unicamente a ignorância de quem as faz. Já me vou enveredando por um caminho escuro. A coisa é a seguinte, dizei àquela senhora mãe do filho que sabeis, que ela nunca se esqueça que o seu filho é sempre o seu filho, esteja ele na culminância da glória humana, ou esteja no meio dos infelizes de ínfimo rol. Para ser justo, o coração de mãe que traz a prosperidade daquele a quem deu o ser, não está firmemente baseado no sentimento profundo do amor materno. Essa criatura dizia amar imensamente aquele a quem deu a luz,
Essa criatura dizia que preferia viesse sobre a sua carne material toda a sorte de enfermidades, moléstias, aleijões, lepra e tudo mais que a Deus aprover-se, contanto, que o filho das suas entranhas não sofresse leve arranhão, a picada de um mosquito, coisa alguma. Esta afetação, este exagero, provam tão somente a falta de bom senso desta criatura, porque aquela que vê o seu filho enveredar por um caminho que ela não aprova, e é a primeira a amaldiçoá-lo, aumentando assim a sua infelicidade, desejando que um grande mal lhe aconteça, não encontrando no seu coração uma palavra de perdão para aquele que tanto ama, um encorajamento para o bem dessa criatura, nesse momento de angústia, e digo propositalmente com ironia, porque isso não é angústia, ninguém se deve compadecer. Volve-se para o grande taumaturgo e lhe promete florinhas de papel, e lhe promete velas de cera, se ele conseguir que o seu filho volte para o caminho em que ela quer que ele ande. De forma que, o espírito que habita no corpo desse filho será dirigido como um papagaio com o pé no cordel, pela mão da mãe sábia, da mãe que o adora. Meus amigos, isto é irrisório tão somente. O amor paterno, o amor materno, são sentimentos que Deus põe no coração das criaturas para fazê-las compreenderem o grande amor de Deus, porque o que uma mãe sente por um filho, assemelha-se um pouco ao que Deus sente pelas suas criaturas. A mãe que realmente ama o seu filho, o ama em qualquer posição da vida, ela deseja naturalmente, o seu bem, o seu progresso, a sua prosperidade. Naturalmente que ela deseja sempre para o seu filho, o melhor. A mãe que ama o seu filho, sabe que ele é um homem, sujeito às faltas dos outros homens. É um espírito na terra, encarnado num corpo exatamente como os outros, temporariamente por conseguinte, pode cair na tentação, pode cair numa falta, não é porém um ser abominável, um miserável, um desgraçado. Tudo que esta mulher chama ao seu filho, é ridículo, é vil, é baixo. Todos estes despautérios por quê? Porque um moço, nos ardores da sua juventude, desvia-se um pouco daquilo que ela chama a linha do seu dever. Esse moço imagina construir um lar, e, naturalmente, a sua eleita o espera, e ele pensa em ser feliz com aquela que escolher, mas ela não concorda que seja aquela. Ela tem que procurar a mulher para o seu filho, tem de ser o gosto dela. Estas coisas são razoáveis, compreensíveis, quando não ultrapassa os limites que Deus lhes traçou. Não concorda, está no seu direito. Mas chegar ao ponto que essa criatura chega, de dizer as maiores blasfêmias a Deus todos os dias, longe de ser um auxílio, um braço forte em favor do seu filho, ela é um espírito perseguidor, embora no corpo, um embaraço em seu futuro inclemente ao ponto de abrir a boca a proferir as maiores injúrias, as maiores calúnias e maldições, as coisas mais indecentes que não me são permitidas dizer. Pois bem, vós que me escutais e sabeis perfeitamente a quem me refiro, levai-lhe a resposta. Se não fosse para falar assim, não seria concedida vez ao meu espírito. Tenho a consciência que sou um espírito, mas ainda tenho uma qualquer coisa no mundo, ainda não estou completamente livre desse peso. Peço perdão, se fui além do que prometi fazer. Não quero sair sem dizer para vós outros, que também sois amantes dos vossos filhos, que tendes coração que os amais com a ternura de mulheres cristãs, que os encaminheis quanto possível pela linha do dever, mas nunca os desvieis da felicidade, da prosperidade, que almejam, nem da livre decisão da sua vontade. Vosso dever é aconselhar com mansidão, verdade e justiça. Sois mães, recordai-vos de que uma mãe é a representante de Deus na terra, é o guia visível do homem. O olhar de uma criança quando se volta para sua mãe, denuncia que ali está o seu amor. Devo retirar-me como todos os espíritos cristãos, desejosos do bem, paz a todos os homens. Deus vos guarde. Deus vos ilumine. Abdul-Hamid Azar. Espiritismo em Teosofia. Crentes espíritas, devotados ao Senhor Jesus, irmãos meus pela graça do Divino Mestre,
Eu vos saúdo e vos desejo toda a paz espiritual. Tenho demorado este momento agradabilíssimo para mim, em manifestar-me no vosso meio. Ninguém pensaria no meu espírito nesta hora, no entanto, tenho estado a rondar a melhor oportunidade de dizer alguma coisa aos crentes espíritas nesta casa. Não foi esta a doutrina que professei, mas outra, dela irmão gêmea. Espiritismo e teosofia caminham para o mesmo fim, são doutrinas que aproximam o homem de Deus pela elevação da ideia, pela concepção luminosa, pela finalidade grandiosa. Espiritismo e teosofia são irmãs gêmeas. Todas elas aspiram à grandeza do Criador, enquanto outras filosofias inspiradas encaminham o homem para uma felicidade fictícia, prometendo-lhe as maravilhas dos contos de fadas. Espiritismo eleva a alma da criatura até os planos do infinito, obra do mesmo Criador que é seu Pai. Teosofia procura fazer germinar no coração humano aquele sentimento demonstrado cotidianamente pelo Divino Mestre, quando palmilhou a terra ingrata que há bem pouco deixei. É certo que o ideal da minha vida sempre foi culminar, cultivar, propagar as verdades que a teosofia encerra. Médium que fui, tive oportunidade de beber a inspiração divina, partida da fonte luminosa do além, e quando deixei este mundo, onde todos padecem, e por conseguinte onde eu, criatura humana, não podia deixar de padecer, senti a minha alma inundada de alegria porque a hora se aproximava, porque o meu espírito mergulharia neste além luminoso. Aqui me foi dado presenciar melhor a evolução do espiritismo na Terra, porque quando aqui estive, dedicado unicamente aos ideais da teosofia, não se me dava a penetrar nos meios onde se cultua a grandeza máxima do espiritismo. Porém, do outro lado da vida, os meus olhos de espírito foram se aproximando deste mundo, para visitar as diferentes práticas espíritas na Terra, e eu pude coligir esta grande verdade: se a teosofia leva os homens até Deus, espiritismo traz Deus até os homens. Eis a grande diferença entre as duas doutrinas. Meus amigos, visitei diferentes sessões, onde se pratica a luminosa doutrina, mas não posso dizer que em todas elas senti vibrar o meu ser ao contrato de Deus, pela palavra inspirada, nem tampouco fiquei familiarizada com o ambiente de todas as sessões. Por vezes um ambiente pesado, monótono, insípido, onde, a cada palavra do médium um suspiro partia do coração da plateia. Assim posso dizer. Aqui porém, no seio augusto dessa agremiação que tem o nome abençoado daquele que palmilhou a estrada em que o Divino Mestre seguiu, aqui o meu espírito compreendeu o que é espiritismo, porque dou testemunho perante todos de como vi de ser espíritos luminosos, espíritos do bem, para trazerem os seus conselhos aos filhos da terra. Por isso, é neste recinto que dou a minha primeira manifestação espírita. Não venho retratar-me por ter pregado a grandeza da teosofia. Sinto que não fiz mal, sinto que o meu espírito buscou revelar ao homem a grande das maravilhas de Deus. Se tive erros, foi sempre porque o meu espírito, desviado da inspiração de lá, buscou em si próprio a fraca inspiração sua. Assim, quando assim proceder, quando assim peguei, a minha palavra foi falha. Agora, direis vós: onde ficas tu? Na teosofia, ou no espiritismo? Meus amigos, não preciso abjurar, como vos disse no começo, teosofia é alma gêmea de espiritismo. Logo, se a teosofia me ensinou a mergulhar nesse mundo de luz, para beber conhecimentos que pudessem ilustrar o meu espírito, espiritismo me ensinou a trazer de lá as bênçãos de que os meus amigos necessitam. Esta é a grande escada de Jacob. Por ela sob a teosofia, de lá trazem os espíritos as bênçãos de amor. Qual a missão mais honrosa? Qual a mais alta? Qual a mais sublime? Para mim, são iguais, digo-vos, porém, que se meditais na evolução dos vossos irmãos procurando incutir-lhes a verdade, não mudeis de ideias, permanecei onde estáis, ficai, continuai sob a inspiração divina. Recebei de Deus os conselhos para transmitir aos homens.
Meus amigos, eu desejo a paz e a felicidade de todos vós, como desejo a felicidade própria do meu espírito. Levai para as crianças todo o amor de Deus, cheio de ternura e bênçãos. Tocai os corações dos homens, para que as saibam amar um pouco. Que a luz bendita, que vem do astral superior, penetre nesse recinto e neste banho fluídico. Sejam fortificadas as vossas almas, purificando-as, tonificando-as e tornando-as felizes. Sabeis quem vos falou esta noite? Aquela que há bem pouco tempo deu o último suspiro na terra, e cuja vida foi dedicada à propaganda da teosofia. Já podeis saber quem é. Deus vos guarde. Annie Besante. Recomendações. Amigos e irmãos, Deus vos salve. Sinto-me contente hoje, por me ser permitido visitar-vos. Sinto alegria em vir até vós. A minha alma se enche de prazer, porque comunga convosco, juntamente, nesta hora, e toda essa alegria, e todo esse prazer, significam que, unificando-me daqui convosco, personificando-me, e lendo os vossos pensamentos, eu quero traduzir em palavras aquilo que vai na alma de alguns e que enche o meu ser nesta hora, ao mesmo tempo que quero exprimir para as crianças presentes um desejo sincero da minha alma. Esse desejo é que tenham todas um perfeito amor à verdade, à justiça, ao cumprimento do dever. Em breves minutos uma das vossas companheiras deixará de pertencer ao rol das asiladas desta casa. Em breves minutos mais uma vaga se abrirá na matrícula das asiladas do Asilo Espírita João Evangelista. Isto não quer dizer, porém, que a condição dessa que hoje deixe de pertencer a esse asilo deixe de pertencer-lhe espiritualmente. Materialmente assim. Vós tendes um estatuto, que vos rege, cujo regulamento deve ser respeitado e cujo artigo determina que, aos 18 anos de idade, a menina nesta casa educada, passe a não pertencer mais ao número das que são essencialmente asiladas. Há, porém, circunstâncias, na vida de cada um, que não permitem uma retirada imediata. Isso se dará desta vez, e eu quero recomendar a todos vós, a todos que vos considerais amigos da casa, que considereis essa criatura aqui, sob a vossa dependência, como a tendes considerado até hoje, até que Deus em seus altos desígnios outra determinação dê, que oriente a vossa conduta. Para vós outras, meninas que aqui vos educais, meninas que começais juntas sob a mesma crença, companheiras, amigas, unidas, comendo do mesmo pão, vestindo a mesma roupa, tratadas com o mesmo carinho, abençoadas com o mesmo amor, caridosamente tratadas, devo dizer que esse sentimento de solidariedade, que vos deve unir sempre, jamais se deve apagar do vosso coração, porque, todas as vezes que uma nuvem perturba essa paz, nós sentimos no além essa perturbação, que nos fere diretamente. E a vossa ingratidão, a vossa maneira de pensar contrário aos ditames que vos damos, nos magoa profundamente. Cuidar de vós, pensar em vós, ter-vos no pensamento noite e dia, lembrarmos-nos das provas que vos esperam na vida, porque a todos elas ferem, procurar livrar-vos dando-vos fortaleza de ânimo, para poderdes suportá-las quando vierem e, virá de um instante para outro tudo isto sacudindo, tudo isto abalado, toda essa esperança banida do vosso espírito, vós deveis compreender que isso é doloroso. Por isso, minhas amigas, e minhas queridas meninas, guardai esta advertência que vos será para o futuro uma recordação do que acabo de dizer. Amai-vos com sinceridade umas às outras, sede fiéis nas vossas relações domésticas, a ninguém fazei mal por mal e sobretudo, quando qualquer das vossas companheiras, seja a menor de todas, se salientar pelos seus princípios de altruísmo, pela sua bondade, pelo sentimento culto do seu coração, pela elevada característica do seu espírito, não procureis de maneira alguma diminuir o seu valor, porque todas as vezes que alguma se revolta de qualquer forma contra outras criaturas buscando apagar o seu brilho, é o seu pouco brilho que vai diminuindo pouco a pouco,
É a luz bruxuleante do seu espírito que vai se tornando mais baixa. É o sentimento da inveja que reina, que corrói, que corrompe, que aniquila e destrói, que fulmina os sentimentos nobres de sua alma. Meus amigos, o que se diz para as crianças, se diz também para os adultos. Todas as vezes que vós reconheceis o mérito de alguém, provais que já possuis mérito suficiente para o conhecer. E todas as vezes que tentais desfazer o valor de outrem, é o vosso próprio valor que diminuís. Vamos, pois, trabalhar juntos, vamos ser leais, vamos ser fiéis, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. A beleza plástica tem o seu valor escultural, apreciável, de fato, mas a beleza do espírito, só uma alma nobre a pode conhecer, só um espírito elevado a pode admirar. Vamos, meus amigos, ainda mais uma vez eu suplico, caminhar juntos na prosperidade física, na adversidade, coesos, tranquilos, esperando dos prazeres o pouco que eles possam dar, das angústias, o proveito espiritual que o além nos manda, esperando do mundo a felicidade problemática que talvez nos toque, mas, por outro lado, esperando a realidade dura com que ele fez as almas sensíveis, e vamos esperar da misericórdia divina a profusão de bênçãos que ela pode derramar sobre os homens. Homens, mulheres, crianças, louvai a Deus e sede unidos por todo sempre. Deus vos guie e Deus vos ampare. Maria Luísa. Aspiremos o bem. Deus vos salve, meus irmãos. Deus vos salve, criaturas cooperadoras do bem na terra. Deus vos guie e vos ampare. Vós todos que vos conservais fiéis no cumprimento do vosso dever, da caridade cristã, continuai esta grandiosa obra que a nós pertence, e a vós também. Deus vos salve. Deus vos abençoe, e vos ensine sempre a saber escolher o bem em qualquer circunstância da vida, porque o bem muitas vezes aparece sob uma forma que a criatura humana não conhece. Quantas vezes o homem, seguindo a sua própria intuição, julga que não deve ceder a tal coisa, porque lhe parece desacertada, que ali prolifera o mal, porque a sua impressão é de ser uma coisa para o mal das criaturas, contra a vontade de Deus, e o homem se engana. Aquele bem que estava encoberto, aparece toda a sua salvação, em toda a sua caridade. Por isso eu vos peço que oreis para achar o bem onde se encontra, peçais para escolhê-lo, para abraçá-lo, para o praticar. Meus amigos, o bem também se encontra na vossa terra. Na terra em que se vive, é certo que há muitas escalas, há muitas maldades, há muita coisa que se pratica sob o céu azul, onde brilham as belíssimas estrelas, que enrubesce o pensar. É certo que muita coisa não deveria existir e surge no plano terrestre, mas, como Deus fez nascer as flores puras no lodo inculto, como Deus fez nascer entre os espinhos belíssimas rosas, nós sabemos também, que na terra árida, restrita, malfazeja, surgem belezas, surgem coisas boas, para a felicidade do homem. Aqui do lado em que nós nos encontramos, a beleza é a realidade. Felizes os que partem cedo e vêm para o nosso seio. E quando um pressentimento vago de que alguém talvez venha para nós como que envolve o vosso coração, nós não compreendemos a tristeza que vos empolga, nós não entendemos esta tristeza. Deixar que venham as almas que não podem ser julgadas e compreendidas na terra, deixar que venham para o além as almas puras que a terra não sabe distinguir. Deixar que venham para nós as jovens adolescentes, cujo pudor brilha na expansão da face, deixar que venham para nós, porque nós conhecemos os seus corações, nós conhecemos a pureza dos seus sentimentos, nós conhecemos a limpidez das suas almas no reflexo profundo das suas frontes belas, deixar que venham. E não estejais com esses sentimentos que vos fazem mal e denotam que a vossa fé ainda não alcança a meta que deveria alcançar. Porque uma tristeza vos envolve ao pensar que talvez elas prontamente se elevem. Meus amigos, meus irmãos, que bela é a vida no espaço. Que bela é essa amplidão serena. Como é belo o eterno dia.
Que belo é o sol que não escurece. Que belo é o canto angelical que enche o universo. Maravilhosa é essa união. Que belo é tudo isso, e como a alma se eleva, como a alma se evolui neste suave ambiente. A minha alma teve amor pela arte, sempre o meu ser vibrava ao ritmo sagrado, que não era unicamente a arte estudada, a arte aprendida, mas era esta arte que vive na expansão das almas nobres. Era a alma, era o espírito brilhando em toda a sua pujança. Não vos entristeçais, meus amigos, a vida é boa, a vida é serena, no além, onde tudo é harmonia. Vós que deixais famílias, que deixais amigos, parentes, que deixais tudo isso, não lamenteis essa sorte, se não a possais evitar, porque o mundo, meus amigos, é isto que vós estáis a ouvir. Nota: passava no momento alguém na rua, a cantar trovas do carnaval. Fim da nota. É isto que vai passando. Dizei, ali está a alma. Ali vibra qualquer coisa de sublime. Não, meus amigos. Ali apenas se expande o sentimento que não eleva, que não enobrece, e o mundo é isso que vós estáis a ouvir, é isso que vai passando aí. O mundo é esse cantar sem base, o mundo é esse universo que não tem alma, o mundo é esse instrumento. Este é o mundo. Mas aqui, no plano em que vivo, onde moro, no meio dessa corte belíssima, a elevação porque são criaturas que aspiram o bem. Aqui é o mundo da luz. Se me fosse dado convencer-vos, quereríeis vir. Mas ficai, para incentivar cada vez mais a propaganda dessa doutrina ideal, que no dizer de alguém que aqui esteve um dia, traz o céu para a terra, traz Deus para a criatura, vós deveis ficar. Muito há que fazer por vós, para vibrardes como vibram alguns na terra. Colhei e recebi um reflexo celeste para que a doce santifique. É necessário também que na terra existam criaturas capazes de receber evolução, e graças a deuses há. Há muito não conversava convosco. Eu tenho meu espírito cheio de amor por todos vós, eu tenho alguma coisa dentro de mim que vibra ao vosso contato. E hoje estava destinada a vir. Tereis também uma outra surpresa. Aqui dentro também há alguém que falará. Primeiro aqui estou, no fim vereis quem é. Deus vos salve a todas. Valina. Um encorajamento. Amigos e irmãos, eis-me aqui entre vós para trazer-vos as minhas congratulações pelo andamento do vosso trabalho, para trazer-vos um encorajamento, a fim de que prossigais no cumprimento do vosso dever espírita. O asilo conta no além com um sem número de espíritos protetores, prontos a ampará-lo, prontos a ajudá-lo, a conduzi-lo por essa rota direita para quem a pode discernir. Deus não falha nunca, portanto, não serão os embaraços da vida, as dificuldades que possam advir, que venham suster a vossa marcha. Não haverá parado um estacionamento. Não, minhas amigas, este estacionamento se fará se vós desfalecerdes, ou se a vossa coragem se mantiver na linha precária. O asilo tem sido, desde o seu começo, guiado pelos espíritos do bem. Do nada viestes e estáis nesta altura. Deus vos colocou na vida prática, para poderdes subir a mão. Gastai os vossos corações em benefício do pobre. Minha palavra é insuficiente para exprimir todos os bons desejos de que me sinto levada. A minha palavra é fraca para dizer quanto espero desta obra, mas a minha vontade é que vós todos afineis perfeitamente com os vossos amigos do além, possais receber todas as intuições celestes, e possais dar cumprimento a esse ideal, a fim de que em breves dias maior número de criaturas possam ser abrigadas nesta casa. E depois, o grande trabalho, que ainda há a fazer, da proteção à velhice desamparada. Será que esse pertence ao vosso programa e nunca chegará o dia em que se realize? Não, minhas amigas. Há de chegar o dia em que as pobres velhinhas também ficarão sob o teto amigo de João Evangelista, serão também abrigadas, serão alimentadas, serão cuidadas, darão também os seus passeios, viverão uma vida feliz. E quando Deus as chamar para o mundo do além, pensarão nos vossos nomes,
porque a eles serão agradecidas. Quanto às crianças, muito há que fazer, ainda tendes de suar inúmeras vezes. Não vos esqueçais das vossas tarefas, muito há que fazer ainda, minhas irmãs. Já sabes quem te fala, tu sabes que satisfiz o teu desejo. Aqui estou, o teu espírito afina com o meu perfeitamente. Eu sinto os teus bons desejos relativamente ao nosso lar, mas também relativamente a esta casa. Sei que também pelo teu esforço evoluirá. Sei que não trabalhas para que o teu esforço mereça elogios e não os terás trazidos por mim. Quero apenas que façam as tuas mãos o que eu não posso fazer e que receba o teu cérebro a intuição que eu procuro transmitir-lhe, para que sejas sempre como és, constante e firme, cooperadora fiel, auxiliando os outros com a tua boa vontade, com o teu esforço, com o teu trabalho, batalhando em favor do bem. Para sua tranquilidade disse aos nossos mais uma vez, que sou feliz, perfeitamente feliz, e que de lá procuro ajudá-los, amparando-os nesta vida de provas, e ao mesmo tempo esforçando-me um pouco em prol do asilo espírita João Evangelista. Deus te guarde, e Deus abençoe a todos. Francisquinha. Educação religiosa. Paz, meus amigos. Quanto se faz mister uma propaganda sólida, firme, constante, perseverante dos ideais espíritas. Quanto se faz necessário alimentar esta população enorme, que se acaba por falta de alimento espiritual. Quanto se faz necessário que os pregadores espíritas cada vez mais redobrem de esforços, para fazer compreender que a lei de Deus é sustento, que Jesus é o farol seguro que ilumina a rota por onde se deve caminhar sem receio. Quanto se faz mister explicar ao mundo a doutrina espírita tal qual ela é, refletindo sobre os acontecimentos mundanos e os relatos diários que enchem colunas dos jornais que vós conheceis perfeitamente, quando se sabe igualmente a vida desses espíritos que baixam as sessões para contarem as suas tristezas, as suas desventuras, as torturas que passaram, os abismos em que se precipitaram como homem e como mulheres, o espírito magoado, verifica-se que tudo isso é falta de fé, tudo isso é falta de conhecimento da verdade eterna. A educação religiosa tão desejada no Brasil é uma arma da treva. Esses que tais estão querendo incutir no ânimo dos homens um novo cativeiro espiritual. A Igreja com a sua educação perniciosa não tem em vista nada mais do que amarrar os pulsos ao progresso. Quanto trabalha essa Igreja para fundar as famílias, nos perigos em que ela própria se envolve, mas em que sabe mergulhar para sair do outro lado. Dentro desses conventos, nesses estabelecimentos horríveis em que proliferam os vícios mais hediondos, que eu não posso nomear, quando uma desventura lá dentro surge, repentina, não penseis vós que alguém cogita de remediá-la, ao contrário, abafa-se para que não chegue cá fora a notícia do que vai lá dentro. E a vergonha continua, e o cristianismo se esfacela, e a religião do Cristo Salvador se afunda no abismo. É uma vergonha verdadeira. Cada vez mais me convenço de que o Espiritismo tem que agir. Os homens não devem perder o tempo, fazendo um preparo inútil em locubrações que não devem ser postas em prática. O empenho alto, distinto, elevado, é demonstrar a doutrina implantada pelo Cristo e deixar correr o tempo. É necessário que em toda a agremiação espírita, hajam sessões especiais populares, para encaminhar a mocidade, conferências especiais para homens, conferências especiais para senhoras, conferências especiais para solteiros. Essas conferências têm necessidade de serem realizadas, para trazerem a cada um a responsabilidade do seu dever e ressurgir a nova doutrina para os encaminhar. Mas, não. A pregação se limita a assuntos por demais debatidos, repetidos. Os homens não estudam mais. Ninguém procura aprender. Rejeitam e ainda qualificam de mentiroso aquele que é verdadeiro. Como pode essa gente aprender? Não estudam, e querem ensinar. Perguntai a qualquer desses doutos, que são a glória das vossas faculdades, em que se baseia a sua competência. Responderão: quanto mais se estuda,
mais se aprende. São homens que mais e mais estudam, são homens que mais e mais se aprofundam, são homens que mais e mais se apuram para poder despertar as suas ideias, e quando falam, falam bem. Os que os escutam, por que não fazem o mesmo? Por que é que os centros espíritas, os lugares de propaganda só procuram esse espiritismo pequenino, esse espiritismo baixo, que não educa a coisa alguma, que não prepara, que procura fazer somente aquilo que se sabe fazer de sobra? Não adianta um passo, não procuram uma preleção mais adiantada, que os possa elucidar, que os possa educar, que venha colocá-lo no seio verdadeiro da doutrina, preparando-os para servirem de instrumentos aos iluminados. Isso porque, infelizmente, em seu seio a inveja surge, o sentimento do ciúme mesquinho avassala o coração do homem de tal forma, que os mais incultos, são os que julgam ter mais competência. Daí um prejuízo enorme. Enquanto isso, a mocidade se embrutece. Numa cidade civilizada como esta, num país culto, numa cidade bela, cheia de atrativos, banhada pelo esplêndido calor da luz meridiana, é coisa perigosa permitir que uma moça saia só. É preciso que a acompanhe um guarda fiel, porque senão, há perigo. Porque senão, a sua juventude se arrisca à sanha dos lobos perigosos, daqueles que não sabem respeitar a inocência. As mães de família, por sua vez, como que capricham em dar como exemplo à mocidade a exibição dos seus capciosos perfumes, a falsificação das tintas, tudo isso provando que elas não têm dentro de si uma partícula sequer desse sentimento puro que a mulher prudente possui. Não há previdência, não há cuidado. E assim, para atraírem igualmente atenções, deixam entregues à sua inexperiência as suas filhas. Se por felicidade a moça é sensata, tem o espírito preparado, não há perigo, está salva. Se não, é companheira constante dos seus divertimentos, das suas festas, em todos os lugares, nos seus passeios, e as mocinhas assim educadas, pervertem-se, perdendo a graça e o frescor da juventude. Esta é a vida, meus amigos, esta é a vida. Só se poderá opor paradeiro a isso, quando os princípios religiosos da doutrina espírita forem implantados nos corações dos homens, pela verdade, pela pureza, para sua instrução. Para que falar? Os homens são o que eu fui. Dirão, mas eu também. Sim, mas desde o momento em que pertenço ao outro mundo além da vida para vós um longínquo horizonte, tenho por obrigação dizer-vos, meus amigos, salvai-vos, não deixeis que os vossos caracteres de homens se corrompam. Por vezes vós não me pareceis homens, pareceis tigres, pareceis panteras, pareceis lobos. É dessa maneira o vosso espírito, por quê? Porque vós quereis. O vosso espiritismo nada como azeite em cima da água, mas não afunda, pois é o espiritismo de ocasião. Vamos ser espíritas reais, fiéis. Vamos ser espíritos verdadeiros, testemunhando a fé elevada ao Cristo do Senhor, fracos, pecadores, sim, porque estamos aqui, mas ao mesmo tempo, brilhando na nossa fé, e salvos dos erros que a vossa aparência nos faz testemunhar. É assim que a propaganda espírita se faz, pela palavra, pela tribuna, pela imprensa, pelo testemunho fiel do bem viver, de toda maneira. Porque o mundo conhece que isso que por aí anda como fé, não é coisa nenhuma. Não sou eu quem isso disse, Paulo de Tarso, o apóstolo, o disse. A fé que vive, que alenta, que conforta, é aquela que se exemplifica todos os dias num viver santo, num viver correto, num viver digno, num viver capaz de homem sério, de mulher consciente. Paz a todos os homens. Joaquim Murtinho. Palavras finais. Prezados irmãos, nós, os que cooperamos neste trabalho, temos imenso prazer em entregar-vos hoje o 9º fascículo do Além. Aqui tendes o nosso esforço, nossos pensamentos, nossas influências, que desejamos derramar profusamente em vossas vidas, para que aprendais a imprimir-lhes uma direção determinada.
Por esses ensinos aprendereis melhor a consciência da vida, o valor de uma existência terrena, tantas vezes malbaratada pelo homem. Procuramos fazer-vos aquilatar, em sua real importância, as provações e cuidados do mundo em que habitais. Fizemos o possível para despertar em vós o desejo de estudar o mundo invisível, as condições da vida futura, as fugas do espírito para a visão superior, os sofrimentos morais que uma existência terrena indisciplinada acarreta. Enfim, procuramos abrir a vossa visão física à imensidade radiosa do além em que vivemos. Conseguimos o nosso intento. Deus o permita. Que possamos fazer penetrar em vosso entendimento o sopro benfazejo dos espíritos de luz. Glória a Deus. Paz aos homens. Max. Fim.